Capítulo 4. A Beth ensinava a língua holandesa para as crianças. O Caio, gramática, inglês e leitura. A Neide ensinava física, matemática e biologia. Eu ensinava a interpretação de textos, redação, língua portuguesa, administração e higiene e cuidados pessoais. O Caleb ensinava concentração mental, respiração, estudos bíblicos em tempo presente, tempo passado e em tempo futuro, e meditação. O Richard ensinava alemão e esporte. O Milan era professor de artes marciais e massagem. O William era médico e ele ensinava isso para todos da casa. O Johan era técnico. Ele nos ensinava sobre isso. A Tini era esteticista e ia nos ensinar sobre isso. A Marion era escultora de artes e nos ensinava a fazer coisas lindas. A Raquel gostava de teatro e desenhava muito bem. Ela nos distraía com as suas aulas. O Richard se espavoriu. Estávamos sobre uma montanha. Ele gritou: "O que é isso?" As luzes não conseguiam se conectar com ele mentalmente, devido à agitação que tinha dentro dele naquele momento, e por isso o Richard não conseguia escutá-las. Então eu ouvi: "Sana, diga para ele se acalmar. Ele precisa fechar os olhos e contar até 3. Abrir os olhos novamente por 3 segundos e os fechar contando até 3. E fazer isso sem pensar, até o coração dele se acalmar e não emitir mais nenhum pensamento." Assim ele o fez e se acalmou. Tinha uma árvore bem no meio da montanha. Essa árvore estava cheia de frutos. O mais estranho é que a árvore era bem verde e parecia ser um pouco menor que nós, como que a gente pudesse alcançar da parte de baixo até a parte de cima com as nossas mãos. As folhas dessa árvore brilhavam como fogo em sua cor azul. Nessa árvore tinha frutos que se pareciam com maçã, e no mesmo galho havia banana, abacaxi, pera, melão e todos os outros tipos de frutos que você possa imaginar. Quando retirávamos uma fruta do galho, logo crescia uma outra no lugar, no mesmo momento. A árvore parecia ter vida própria. Ela se balançava para lá e para cá, mesmo sem ter vento naquele lugar. O Richard foi o primeiro a comer a fruta dele. Tínhamos que colocar a fruta de uma só vez na boca. Quando eu engoli a minha, ela era doce e macia. Terminamos, olhamos para as luzes e elas já não eram mais luzes, e sim uns seres. Eles eram de cor preta, com olhos azuis, pelos brancos, altos e fortes, porém não havia boca. Tinha o formato de boca no lugar da boca e de nariz no lugar das narinas, porém não como a nossa. Era só o formato mesmo, sem as aberturas. Quando eu olhei, o Richard era igual a eles. E para o meu espanto, eu perguntei: "Richard, eu pareço com um deles?" "Sim", respondeu ele. Eles pediram para nós os segui-los, sem fazer perguntas. Começamos a caminhar. Quando eu olhei para cima, eu vi o céu. Ele era totalmente transparente, até onde os meus olhos podiam ver. No que parecia ser o final, eu vi pontos brilhantes bem longe. Esses pontos se pareciam com as nossas estrelas.
E mais perto de nós parecia ter uns brinquedos ligados um ao outro. Então eu pensei, isso deve ser satélite. Mas olhando, parecia teias de aranha, que estavam ali para impedir que algo ou qualquer coisa ultrapassasse para cá, para dentro do nosso planeta. Porém, aparecia umas coisas que parecia com diamantes de anel. Eles ultrapassavam as telas tão rápido que as telas nem percebiam a tua presença. Porém, eles pareciam saber sim que algo havia ultrapassado a barreira, pois eu via uma luz vermelha acender quando os tais diamantes passavam. Eu fiquei olhando para ver para onde esses diamantes iam, e eles desciam em uma velocidade imensa e entravam nas águas. Não fazia barulho nenhum e aí desaparecia. Simplesmente sumiam. E continuamos caminhando. E quando eu olhava para baixo, para o chão, parecia que tinha buracos perfeitos, vários, e tudo era bem grande. Então eu olhei e fixei os olhos em um desses buracos e pasme, parecia ter uns desenhos que se pareciam com o mapa dos nossos países. Logo eu pensei, são planetas Terra dentro da Terra? E continuamos a caminhar. Não podia fazer perguntas, por isso eu continuei com as minhas dúvidas. Chegamos em um lugar lindo que parecia com um jardim gigante, com início, meio e fim. E bem no meio parecia ter um palácio. E esse palácio tinha forma de animais que pareciam com leão, boi, cavalo, águia. Os seres pareciam estar fixados nas paredes, porém, olhando eles, pareciam estar vivos. E eu tentando imaginar como aquilo era possível. O jardim parecia um imenso triângulo, com um rio no meio e muitas árvores. Foi quando eu ouvi. Esse jardim já teve seres que se pareciam com pessoas lá do seu mundo. Então eu pensei, do meu mundo? Mas em que mundo eu estou agora? Paramos em um lugar que parecia ter água, muitas águas, e vimos até o que parecia ser o fundo da água. Só que lá não havia telas, apenas luzes que pareciam com as nossas estrelas, e havia vida por lá. Aos meus olhos parecia um grande prédio e em cada camada ou andar parecia ser um mundo. Eu pensei, eu adoraria ir nesses mundos. Paramos e subimos. E eu vi uma outra luz ao meu lado. Essa luz gritava desesperadamente e tremia. Eu pensei, calma, respira e pensa no que você quer. Quando você pensa, logo você é. Quando eu virei para baixo, eu vi que havia várias outras luzes lá embaixo. Eu fui até a luz que era o Richard e disse, aqui você está na 7ª dimensão, do meio. Você se conecta por conexão mental. Aqui você cria tudo na sua mente, ok? A luz maior disse, venham. E ficamos sobre uma daquelas bolhas, ou buracos. E eu vi o nosso planeta. Ele era lindo. Eu conseguia ver cores lindas, movimentos perfeitos, sincronizados, sons em harmonia. Então, como a velocidade do som e da luz, descemos e chegamos no mundo em que vivemos.
ou melhor, que no passado eu vivi. Começou tudo e eu vou lhes contar de uma forma que você possa ver como eu também vi aqui. Era uma vez uma família de 12 irmãos, uma mãe e um pai, todos casados, todos com filhos. Eles não tinham terras para viver, não eram bem vistos, nem bem aceitos em outros lugares. Depois de muito pensar, o pai dessa família conversou com a mulher, a mãe dessa família, e ela teve uma brilhante ideia. Vamos para um outro lugar e vamos falar que o lugar é nosso. Se tiver pessoas por lá, vamos eliminar essas pessoas. Pronto, o lugar será nosso. Eles foram para uma terra chamada Itapindorama. Lá eles não encontraram ninguém. E por lá ficaram. Havia várias montanhas. E a mãe disse que lá eles ficariam para monitorar o local todo. Dentro da montanha foi encontrado algumas ferramentas e vários pedaços de pedras no chão, que quando a luz do sol batia, refletia luzes de cores nas paredes, parecendo uma pintura. Ficava uma coisa linda. O filho mais novo resolveu quebrar umas pedras com as ferramentas que encontrou. Ele pensava em fazer mesas, bancos, placas para cozinhar e muito mais. Depois de alguns meses quebrando as pedras, ele colocou uma das pedras no chão para limpar e a luz do sol batia na pedra e no teto da caverna refletia cores lindas, parecendo um arco-íris, e parecia soar um som harmonioso como de cristal. Quando a mãe viu aquilo, ela amou muito e pensou: ninguém mais no mundo tem isso. Eles poderiam ganhar a admiração dos outros e assim ser aceitos. Talvez fosse uma grande oportunidade de voltar para o local de nascimento deles, com essas pedras brilhantes. Depois de um tempo, eles estavam passeando e viram uns moradores local. E a mãe reparou que um dos moradores tinha uma daquelas pedras brilhantes no pescoço. E quando o sol batia na pedra, refletia luzes com cores lindas. E ela pediu para o filho dela fazer um para ela. E o filho dela todos os dias ficava observando os moradores local. Assim ele aprendia coisas novas com os habitantes. Os moradores locais usavam as pedras para fazer faca, lanças para perfurar os animais na hora da caça. Por isso a família aprendeu a lapidar essas pedras. E na montanha que essa família estava vivendo, havia várias pedras com essas pedras brilhantes no meio. Certamente, todas as outras montanhas tinham muito mais pedrinhas brilhantes, como aquelas, pensava a mãe. Logo, alguns membros dessa família resolveram viajar para um novo lugar, que tinha uma família muito conhecida por fabricar anéis, pulseiras, colares e relógios. O pai da família foi até lá e pediu para o fabricante colocar as pedras que brilhavam em um anel e em um colar, e umas 5 pedrinhas na pulseira, pois ele daria como presente para sua mulher. As joias já prontas, o dono foi buscá-las. E na loja havia um outro homem que foi lá na fábrica comprar algo para presentear a sua mulher. E esse homem ouviu o pai da família falar para o fabricante: a rainha vai ter joias que ninguém em todo mundo tem. Lembrando, ele e os filhos tinham malas cheias dessas pedrinhas e em casa tinha ainda mais. Então ele pegou o anel e caminhou até onde o sol batia e colocou as joias. E o brilho lindo apareceu. E o outro homem que se encontrava na loja cresceu os olhos e disse: você tem mais dessas pedras brilhantes? Eu gostaria de comprar algumas.
A minha mulher, a rainha do norte, pediu essa coroa para usar na festa que vamos dar para conquistar o prestígio dos cidadãos da região. E eu gostaria de umas pedras dessas na coroa da minha mulher para impressionar a todos. E assim, ele vendeu algumas pedras preciosas, que o pai da família apelidou de Diamante, pois na luz do sol, as pedras de dentro das montanhas brilhavam. O marido da tal rainha convidou o pai para ir à festa. Ele logo pensou: essa é a nossa chance de mostrar essas pedras para os convidados. E vamos falar que são pedras raras e muito valiosas, que nem todos podiam ter. E graças a essas pedras, a rainha ficou muito famosa. Ninguém nunca havia visto uma coroa que brilhava quando exposta ao sol. E a vaidade dela levou seu marido a comprar mais pedras preciosas, brilhantes. E ela as colocava em tudo o que ela podia. Mas lá na terra Itapindorama havia muito mais dessas pedras. E por isso elas não eram vistas como valiosas. Não era raro encontrar essas pedras, já que todos da família tinham sacos cheios dessas pedras. E na montanha havia ainda mais. Mas ele e os filhos faziam aquelas pedras como raras e preciosas. Afinal, só eles tinham essas pedras no mundo todo. Com idas e vindas, novas pedras iam aparecendo e a família ia ficando cada vez mais rica e conhecida, a ponto de, no meio de uma floresta, construir 13 casas grandes, bem alinhadas e lindas. E a família crescia. E eles continuavam a observar o povo que lá viviam. Por observar eles e notar que eles viviam cuidando do seu habitat natural. Eles pareciam saber que não eram donos de nada, mas que eles tinham tudo. Havia liberdade de viver neles. Eles não se importavam com os outros, mas com a natureza local. E a família queria que permanecesse assim, até que em uma viagem para as terras alagadas, a família falou demais e acabou deixando o mapa das terras cair. E assim pessoas mais ambiciosas que essa família chegou nas terras Itapindorama e eles se encontraram com os habitantes local. Esses pareciam pessoas inocentes e fracas. Só que não. Os moradores locais atacou os invasores e muitos deles acabaram ficando nessas terras por toda a eternidade. E os invasores iam e voltavam, entrando sempre pelas costas marítimas, e sempre eram surpreendidos por moradores locais. E os invasores sempre recuavam, e por isso eles iam para outras terras, à procura de pessoas que conhecessem essas terras de Veracruz, que ninguém conhecia, pois o nome dessas terras era Itapindorama. Mas um pouco acima dessas terras vivia uma família que conhecia um pouco de lá e os levou até o início da grande floresta. E vários desses invasores virou comida para os animais selvagens que lá habitavam. Até que os invasores encontraram a cidade que foi construída pela família dos 12 filhos. E para se manterem vivos e não afetar os moradores locais, eles começaram a oferecer coisas preciosas para os invasores em troca de suas vidas e da conservação local. Eram madeiras, sementes, plantas nativas, animais, pedras e remédios feitos por ervas nativas. Só que esses invasores iam morrendo
por ataque dos animais nativos. A família disse que eles poderiam ir em um lugar onde tinha pessoas que iam gostar de ter uma vida nova e melhor, e assim essas pessoas poderiam trabalhar junto com eles. E assim foi feito. Porém, os invasores, não gostavam de trabalhar. Eles tinham dificuldade em aprender coisas novas. Era mais fácil roubar do outro. E viviam buscando por uma maneira de contar lindas histórias que todos acreditassem para finalmente ser prestigiados. Com idas e vindas, sempre com as coisas novas em seus barcos. As mesmas histórias repetidas por anos, séculos. Assim, eles fundaram um novo país. E esse país foi crescendo, com histórias que nunca existiam, história nunca vivida por eles, descobertas que nunca foram descobertas, terras que sempre existiram e sempre estiveram no mesmo lugar, com os seus habitantes locais. Invasões, roubos, furtos, pintados de descobertas, de conhecimentos, de força, sendo que, na verdade, a história é outra. Os invasores que não tinham terras, lugar fixo para viver, não conheciam significado de amor à pátria. Não aprenderam a cuidar do seu habitat. Eles só pensavam em ter outras moedas e, com isso, se esqueciam de viver, desfrutar, aprender a cultivar e, assim, melhorar o seu ambiente para viver melhor. Eles eram bons em contar e recontar histórias para obter reconhecimento de pessoas vazias e tolas. Tudo que eles podiam fazer para países crescerem em cima desses países, eles faziam. Quando os habitantes descobriam, já era tarde. Às vezes, eles nem descobriam. Assim foi feito a história contada. A história vivida era totalmente diferente. Como esses seres humanos gostavam de ouvir histórias contadas e saíam repetindo a ponto de pensar e ser verdade, e todos acabavam acreditando nisso e isso funcionava. O precioso nunca foi precioso. O valioso nunca foi valioso. Já o que de fato valioso é, não se tem conhecimento. Não se é reconhecido como precioso. O teu corpo é valioso. O teu sangue é precioso. As tuas mãos e pés são mais raros que pedras preciosas. O teu pensar e saber são valiosos. O fôlego que entra e sai de dentro de você vale muito e você não se importa com isso. Eu vi algo que chamou a minha atenção na passagem dos invasores por um país grande e lindo. Eu vi prédios lindos, obras de artes espetaculares, pirâmides, seres gigantes e fortes, pessoas extremamente inteligentes, estudadas. E era um país que parecia ser muito desenvolvido. Não tinha nenhum outro lugar nas Américas que parecesse com esse. Um país que era ligado à Europa e ficava de frente para o Itapindorama. As pessoas eram de cor preta, vermelho escuro, marrom, bege. Eram pessoas ricas de conhecimento, sabedoria, dotadas de inteligência. Porém, eram pessoas com muita maldade em seus corações, em sua maioria. Na hora de castigar alguém por ter cometido erros, era de deixar qualquer um aterrorizado. E sem nem esperar, saímos de um lugar para o outro e eu levei um tempo para entender sobre o lugar que estávamos sendo levados. E eu vi um lugar lindo, com montanhas enormes, e comecei a ver outras pessoas
E essas pessoas pareciam estar com medo. E eu comecei a ouvir o pensamento delas, e um me chamou a atenção. Era uma mulher adulta. Ela estava bem vestida e maquiada. Havia uma parede com vários quadradinhos com rostos de pessoas. E eles diziam: se eles nos atacarem, vamos ficar sem internet. Logo vamos ter que voltar para o papel e caneta. Os pagamentos será por carta. Vai levar um tempo para chegar tudo até vocês, mas vai chegar. O que está acontecendo hoje já aconteceu antes. Não se preocupem, tudo vai ficar bem. E todos respondiam: mas se isso acontecer, vamos ser mais fortes? Vamos voltar a nos comunicar com todos os outros? Vamos voltar a escrever, a ler e ficaremos mais unidos. E o controle será menor. Será? E um desses quadradinhos com um rostinho na parede começou a falar com uma voz tímida. Eu posso dizer algo para vocês? Sim, todos responderam. Com 100% de certeza que não teremos guerra. Isso eu afirmo. Sabem por quê? Os milionários não são tão milionários ainda para nos deixar sem a internet. Somos nós que os deixa milionários. Sem nós, eles são pessoas normais. Eles nos controlam pela internet. Eles não vão permitir que fiquemos sem a luz elétrica. Eles não podem desligar nada, pois isso não vai nos prejudicar, vai prejudicar a eles mesmo. Se eu e meus colegas desligamos a nossa chamada com você, você terá que fazer tudo sozinha. Você pode até ganhar o seu dinheiro, porém, você teria que trabalhar ainda mais e nem todos iam saber sobre a sua marca. O rico só é rico porque nós os fazemos rico. Assim funciona com todos. Se retirarem a água, ainda assim teremos água, seja da chuva ou de um rio ou de um lago. Se nos retirarem a eletricidade, ainda teremos fogo, abelhas para fazer velas, água para produzir a nossa própria eletricidade. Se nos retirarem a internet, ainda assim teremos informações, agora informações verdadeiras, pois somos sociais. Sem a internet, somos mais unidos, somos mais fortes, não temos mais medo. Alguém aqui lembra? Pega ladrão! E todos saíamos para fora de casa para a caçada ao ladrão, que sempre era pego. Não existia medo, por isso que eu afirmo, se retirar a internet, a eletricidade e a água, eles nos fazem ainda mais forte, pois já estamos preparados para qualquer tipo de situação. Se a Terra tem tudo o que precisamos na medida certa, por que temos que ter dinheiro ou trabalhar para deixar alguém rico ainda mais rico? Para termos um pouco de dinheiro para comprar aquilo que a Terra dá para nós. O controle pelos alimentos, pela água, eletricidade e por nosso viver está cada vez mais em mãos de pessoas, contadores de histórias, para se continuarem no poder. Uma hora temos que nos amar e amar o outro como a nós mesmos. Não podemos matar apenas por alguns motivos. Não podemos pegar as coisas do outro sem
eles saberem. Não devemos forçar o outro a nada. Temos que honrar nossos pais. Eu sou o meu herói. Você é o seu herói. E passamos a vida esperando por um herói que nunca veio e nunca virá. E assim vamos vivendo de uma forma que sempre querem dizer o que devemos e o que não devemos fazer, mas com base no quê? Já que a cada 500 anos a história passa a ser contada de outra forma, de outra maneira, fazendo com que tudo se repita sempre e vamos deixando eles nos levar como zumbis. Eu pergunto, quando você vai acordar para viver a vida real?